Bom dia. Quero cumprimentar a mesa, em primeiro lugar, doutor Sérgio, Miriam, Silvana. Quero cumprimentar a plateia na pessoa da doutora Vânia, que é a juíza de Teresópolis, que veio prestigiar esse evento de hoje. Agradecer o convite que foi feito pela Cevige, através da Eliana, para participar dessa mesa que vai tratar de um tema muito amplo, em que é difícil a gente fazer um recorte para escolher o que abordar. Perdoem, eu estou rouca, vocês estão vendo que eu peguei uma gripe e minha voz está um pouco difícil. Mas vamos lá. Muito do que eu vou falar aqui, o doutor Sérgio já fez umas indicações. Mas, assim, a gente não pode fazer um evento de adoção sem mencionar, pelo menos, os artigos da Constituição Federal e do ECA que falam do dever de todos, família, sociedade, Estado, poder público, comunidade, de assegurar a efetivação de direitos de criança e adolescente com absoluta prioridade. Isso é um mantra, isso é o norte da nossa bússola, isso é o que a gente deve perseguir sempre que se sentir perdido. Doutor Sérgio, a família não está sozinha no meio ela não é uma ilha, ela está inserida dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, ela precisa do Estado para poder efetivar seus deveres. E o doutor Sérgio fez essa menção também à precariedade da rede, à precariedade dos serviços públicos. Eu acredito que a Miriam vai abordar isso com mais propriedade. E agora a gente sabe assim, que quando essa rede funciona, a gente nem ouve falar dessa criança. Um monte de coisas acontecem no espaço extrajudicial. A gente não conhece todas as crianças. Mesmo quando o Conselho Tutelar está lá atuando e está aplicando as medidas que são previstas no 101, não necessariamente a gente ouve falar dessa criança. Se essas medidas forem efetivas, forem resolutivas, essa criança vai ser acompanhada, essa família vai ser acompanhada num espaço do qual a gente não tem conhecimento. Agora, o Rodrigo falou números menores, né, Rodrigo? Esse número eu tirei do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. É um número que fala de mais de 47 mil crianças no Brasil, mais de 4.500 crianças no Rio de Janeiro. Né? Então, hoje a gente está aqui conversando e essas crianças existem e elas estão acolhidas em algum lugar. Por que esse acolhimento acontece? O acolhimento acontece na esteira de alguma falha, na esteira de algum fracasso. Houve um fracasso da família e ou da sociedade e ou do Estado, porque pode ser tudo junto e misturado. Houve um fracasso que fez com que essa criança ficasse numa situação de risco de tal ordem que ela precisou ser afastada do ambiente de origem dela. Ela precisou ser colocada num abrigo. Né? A gente tem notícia dos motivos desse afastamento da criança através dos relatórios que a gente recebe quando o acolhimento é feito. E a gente não raro descobre que aquela criança que está sendo acolhida, ela e sua família já vem sendo acompanhados de longa data pelo Conselho Tutelar, pela rede, em procedimentos administrativos do MP. Raramente é uma criança assim, virgem de acompanhamento. Normalmente é uma criança com um longo histórico de acompanhamentos não resolutivos. E essas crianças podem ser acolhidas com qualquer idade. De 0 a 18 anos incompletos pode acontecer um acolhimento, não necessariamente então só de bebês. Crianças são acolhidas com 0 anos, mas também são acolhidas com 13 anos. Sempre na esteira de alguma falha. E aí, a partir do momento que a criança é acolhida, a gente tem um processo judicial, porque a partir do acolhimento, o acompanhamento tem que ser com a inclusão no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos, tem as guias de acolhimento, tem a reavaliação trimestral, que o doutor Sérgio mencionou. Ali tem uma audiência concentrada, a doutora Vânia fazendo lá no abrigo. E, embora essa criança já tenha sido longamente acompanhada, né, na maior parte das vezes, pela rede, a gente admite que ela ainda fique 18 meses dentro do acolhimento
sendo acompanhada. Doutor Sérgio explicou por quê. Porque ele vai usar a força coercitiva do judiciário para ver se dessa vez vai, se dessa vez a família adere, se dessa vez o poder público atende às necessidades, acelera as providências. Então, a gente admite que essa criança fique 18 meses. 18 meses, eu não preciso dizer para ninguém que 18 meses é um prazo enorme, principalmente em se tratando de criança. Você imagina a sua vida parada 18 meses, você longe da sua família, das suas raízes, 18 meses. Imagina uma criança. Imagina uma criança pequena. Eu sou contra a medida de acolhimento? De jeito nenhum, eu não sou contra. A medida de acolhimento é uma medida protetiva. Ela muitas vezes representa assim, o resgate da vida de uma criança. Quantas vezes a gente acolhe uma criança em estado de petição de miséria, desnutrida, machucada, violentada? Quantas vezes a gente salva a vida de uma criança com acolhimento? Então, o acolhimento tem um lugar como medida protetiva. Ele é estratégico, ele é importante. Quando é que o acolhimento se torna uma violação de direitos? Quando ele se estende indefinidamente, quando ele se estende injustificadamente, quando ele se torna um fim em si mesmo. Quando a gente acha que a criança está acolhida, então está bem, porque afinal de contas ela come, afinal de contas ela estuda, afinal de contas ela tem assistência de saúde, afinal de contas ela não está na rua, e aí isso daí se torna uma medida assim tão boa, tão prática, tão confortável. E a gente sabe do mal que acontece do acolhimento sendo feito sem uma perspectiva de saída, seja para a família de origem, seja para a família adotiva. A gente teve recentemente aqui mesmo, a Eliana saiu, uma pena, porque ela organizou um evento muito importante aqui no tribunal, que foi a Semana de Valorização da Primeira Infância. E nessa semana se falou justamente do acolhimento de crianças pequenas e das medidas que são adotadas para se minimizar os efeitos deletérios desse acolhimento quando se trata de uma criança pequena. Então, ela falou, por exemplo, daquela abordagem Pickler que se usa nos abrigos de crianças pequenas e que se faz o atendimento o mais individualizado possível da criança, né? Um cuidador de referência que vai prestar cuidados personalizados. Ela falou do respeito ao ritmo de desenvolvimento da criança. Então, existem essas preocupações de que o abrigo não seja um lugar de violação de direitos, de que enquanto a criança permanece naquela situação de acolhimento, que ela receba o mínimo para o desenvolvimento dela emocional ser preservado. Agora, não existe nada melhor do que uma família. A família é o lugar por excelência de desenvolvimento de uma criança. Ah, qualquer família? Não, não é qualquer família. Família não é agrupamento de parente. Família é um grupo de pessoas que cuida da gente. É um grupo de pessoas que se preocupa com a gente, que quer o melhor para a gente, que investe no nosso cuidado. Então, a família sob forma de adoção é uma família legítima, é uma família de primeira grandeza. O doutor Sérgio falou, a gente não tem problema com a adoção de bebês. Nenhum. Nunca tivemos. A adoção de bebês é isso. O bebê apareceu, já tem candidato de sobra para ele. Agora, eu nem vejo a adoção como um problema, porque a gente tem progredido muito nesse campo da adoção. Eu estou há 20 anos no tribunal, eu pude ver muita coisa acontecendo de 20 anos para cá. A gente pôde ver ampliação dos perfis, com trabalho de grupo de apoio à adoção. A gente pôde ver programa de apadrinhamento, busca ativa. E isso, assim, isso que a gente hoje está falando, em algum momento das nossas vidas, eu vou dizer assim, o quê? Uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, sei lá. A gente estava brigando com isso e as pessoas que estavam fazendo busca ativa pela primeira vez e dando a cara para bater e trabalhando ativamente com rede social para promover a colocação de criança, estava apanhando. Estava sendo criticado, estava sofrendo representação de instância superior, estava sendo chamado para prestar conta de por que estava fazendo isso, por que você está botando o nome dessa criança no e-mail, por que você... Então, assim, houve todo mundo que naquela ocasião saiu de um lugar confortável e ousou pensar fora da caixinha, sofreu muita pressão. E a gente está vendo um déjà vu disso agora, né?
Não precisava, né? A gente anda em círculos, assim. A gente anda para frente, faz um retrocesso. Mas Mas aqui foi uma publicação aqui da Cevige, né? E eu quis botar isso porque ele fala assim da promoção das adoções necessárias e fala, não vai dar para ler daqui, né? Tem toda assim uma lista de sugestões de estratégias que podem ser adotadas para promover adoções necessárias. E eu queria destacar lá a penúltima, que eu não vou conseguir. Busca ativa permanente, particularmente com a ajuda dos grupos de apoio à adoção. Então, assim, Silvana, né? A gente viveu para ver isso, porque quando a gente começou a fazer isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quanta gente sofreu ameaça porque estava fazendo isso. Então, assim, nós resistimos porque nós tínhamos certeza, a gente ia fazer aquela desobediência civil de continuar fazendo, apesar de tudo, porque a gente tinha certeza de que a gente estava fazendo certo. A gente estava fazendo o que interessava para aquelas crianças. Então, assim, se o nosso problema não é a adoção, qual é o nosso problema? Destituição do poder familiar. Todos nós hoje vamos convergir para isso. A destituição do poder familiar, que não deveria ser um drama, que não deveria ser um cabo de guerra, uma queda de braço, ela é. E por que ela não deveria ser? Porque o MP, para chegar ao ponto de propor uma DPF, ele está muito fundamentado. O processo é novo, ele tem um rito próprio, ele tem um monte de exigências processuais, mas a criança não é nova. A família da criança não é nova. A gente conhece aquela família. A gente acompanhou aquela família desde lá de trás, daqueles procedimentos de conselho tutelar, de averiguação de situação, de risco, de procedimento administrativo do MP. A gente acompanhou essa criança o tempo todo em que ela teve abrigada. Essa criança não é nova. A gente já sabe de tudo que foi empreendido no interesse dessa criança. Então, se a gente chega ao ponto de propor uma DPF, ela devia ser célere. Porque a gente está tratando de uma situação que o tempo já correu em desfavor da criança. A Associação Brasileira de Jurimetria, ela em 2015, você citou isso na sua palestra de Brasília, ela em 2015 ela fez um estudo e foi encomendado pelo CNJ. E o objetivo desse estudo era apontar os entraves no processo de adoção. Então, foi um estudo muito minucioso, muito interessante, que apontou o grande gargalo, que é o da destituição do poder familiar. E dentro desse gargalo apontou um monte de pequenos gargalos, mas todos importantes. Qualquer gargalo desse pode atrapalhar. E assim, sobrou para todo mundo. Apontou o gargalo do funcionamento da Defensoria Pública, o gargalo do funcionamento do Ministério Público, apontou gargalo da estrutura do Judiciário, né? E aí falou da falta de aplicação daquele provimento de número 36 do CNJ, que previa a instalação de varas especializadas para comarcas a partir de 100 mil habitantes, entendendo que se infância é prioridade absoluta, tem que ter uma atenção diferenciada. Falou também da falta de equipes técnicas. Como é que uma vara de infância e juventude pode trabalhar sem equipe técnica? E aqui, assim, eu peço toda vênia que esse tribunal merece para dizer assim, como a gente se preocupa em ver algumas coisas acontecendo que são retrocessos. Né? Desde a instalação das ETICs, a gente viu problemas. A ETIC, ela não serve para as varas de infância. A ETIC cria uma falsa sensação de que todas as varas estão sendo cobertas, que todas as varas estão sendo atendidas, quando, na verdade, um processo de infância, ele requer que a equipe esteja enraizada num lugar, que ela tenha contato, que ela tenha interlocução permanente com o sistema de garantia de direito, com a família. Quando uma criança entra no abrigo, ela passa a ser nossa do dia que entrou no abrigo até o dia que ela sai do abrigo. A gente acompanha ela. Eu não preciso do processo físico na minha mesa para fazer acompanhamento de criança. Eu não preciso escrever. O meu trabalho com uma criança que está no abrigo não é um trabalho de parecerista.
E aí a gente está sofrendo um outro baque, né? Que é de ter a nossa produtividade medida pelo número de pareceres. E isso vai na contramão do que é o interesse da criança. A gente não precisa de um número exagerado de pareceres, a gente precisa de um número resolutivo de intervenções. A gente precisa que aquela criança que a gente atendeu não volte. Isso requer tempo, isso requer atenção. Então, a gente vê muita coisa acontecendo na contramão, e até eu já mencionei isso em outros lugares. Quando houve a colocação no ECA da previsão de contratação de perito, sempre que não houvesse o servidor, né, do quadro, eu falei assim, olha só, eu até entendo que se precisa contratar perito porque o mundo não pode parar. Mas fazer isso constar do ECA, para mim, assim, olha, acabou, terceirizou, sacramentou a terceirização. Porque a tendência toda está sendo no sentido da terceirização. Né? O tribunal entende que está sendo melhor servido, eu vou dizer assim, olha, eu respeito, mas eu entendo que não, e eu entendo que a infância está sendo prejudicada por esse tipo de estratégia, essa reengenharia que foi feita. Né? E sempre que a gente fala sobre sempre que vem nesses eventos, né, existe sempre aquela busca assim, quem é o culpado? Quem é o culpado porque tem criança no abrigo? Quem é o culpado porque a fila não anda? Quem é o culpado porque eu estou esperando? Quem é o culpado? E assim, eu quero dizer assim que todos nós podemos ser os culpados. Qualquer um de nós pode ser o culpado. Quando não coloca a criança e adolescente no seu lugar de sujeito do direito. Quando a gente trata a criança como objeto. Quando a gente coloca entre nós e a criança, tá ali, eu estou aqui, a criança está lá no abrigo, aí eu começo a colocar um monte de camadas entre mim e a criança. Minha vaidade institucional, o posicionamento do meu órgão de classe, meus preconceitos, meu posicionamento ideológico, minhas referências teóricas, minhas certezas, meus a prioris. Eu vou botando tanta coisa entre mim e a criança que quando eu chego lá do outro lado, eu nem preciso ver a criança, porque eu já sei tudo sobre ela. Eu já conheço a criança, eu já sei o que é melhor para ela. Essa criança é a criança que não é sujeito de direito, essa criança é a criança que é objeto. Ela é objeto do processo, ela é objeto do abrigo, ela é objeto da família biológica, ela é objeto da minha narrativa, ela é objeto dos meus a prioris, ela é objeto das minhas certezas. O que a gente, como psicólogo, tem a ver com isso, né? Eu acho que muito do que eu vou falar pode ser extensivo à assistente social, mas eu estou falando como psicóloga. Né? Nós não estamos no topo da cadeia alimentar do processo de adoção e de destituição. Mas nós ocupamos dentro dele um lugar importante e estratégico, porque esse lugar permite que a gente tenha interlocução com todo mundo que compõe esse processo. Nós temos interlocução com os operadores de direito, promotor, defensor, juiz. Nós temos interlocução com o executivo, com os equipamentos do executivo, com o conselho tutelar. Nós temos interlocução com as entidades de acolhimento, porque nós estamos dentro dos abrigos e nós conhecemos a realidade dos abrigos. Nós estamos em contato com as famílias que perdem o poder familiar. E aí eu preciso dizer assim, que a gente conhece cada família concreta. A gente conhece assim, aquele grupamento de famílias que está lá submetido à miserabilidade, à precariedade, à falta do Estado, né? A ausência do Estado na vida delas. A gente conhece essas famílias. Mas dentro dessas famílias a gente conhece aquelas que, apesar disso, cuidam dos seus filhos com dignidade, cuidam dos seus filhos com resiliência heróica, sem ter nada, sem ter recurso nenhum. Cuidam. E a gente conhece aquelas que, mesmo com apoio, com a rede ali do lado, com a rede em cima, com a rede acompanhando, não cuidam. Então, existe uma diferença entre as famílias e a gente não pode botar tudo na conta da pobreza ou da precariedade do serviço público. Existem famílias que gostam dos seus filhos, que cuidam dos seus filhos, que protegem seus filhos. Existem famílias que abandonam seus filhos, violentam seus filhos, exploram seus filhos. E se a gente botar tudo na conta da pobreza, a gente vai esquecer que família rica também pode maltratar seus filhos, pode abusar dos seus filhos, pode violentar seus filhos, e a gente atende essas famílias também.
A gente não atende só criança pobre, a gente atende crianças ricas, mas que vivem em pobreza afetiva, em pobreza de proteção. Então, a gente, quando conhece essas famílias, a gente tem que poder, nos nossos relatórios, não ter tantos a priori assim e escrever o que a gente está vendo. Até porque, ali na última ponta, a gente tem contato com as crianças. E a gente tem obrigação, como técnico que nós somos, que trabalhamos nesses processos, a gente tem a obrigação de ouvir o que elas querem, de ouvir o que elas sonham, de ouvir o que elas pedem, de dizer para elas a verdade dos nossos limites. O que a gente pode fazer por elas, o que a gente não vai conseguir fazer por elas, mas que a gente vai tentar fazer por elas. A gente tem que dar ouvido para a criança o tempo todo, porque a gente não pode... Assim, existem muitos debates, né? Esse meio é um meio de debates. Existem muitos debates com relação ao que a gente deve botar num relatório que a gente escreve. Se o relatório que a gente escreve deve ser indicativo, deve ser conclusivo, se a gente deve botar sugestões, se a gente não deve botar sugestões. Eu vou dizer para vocês, eu ponho tudo. Eu ponho tudo que eu vejo, tudo que eu acho, todas as minhas sugestões, porque assim, é o que me cabe fazer. É a parte que me cabe quando eu estou nessa equação de que eu também devo proteção às crianças, né? Quando se fala de família, sociedade e Estado protegendo criança, isso me inclui. E a minha maneira de proteger uma criança é escrevendo. É botando tudo que eu acho que é melhor para ela. Então, assim, com relação ainda a esse debate que teve hoje, a gente pode errar, a gente pode acertar, a gente pode cometer alguns pecados, mas o único pecado que não é permitido para a gente que está ocupando essa posição é o pecado da omissão. A gente não pode se omitir nunca, a gente não pode ficar em cima do muro. E para terminar, Silvana, eu já estou terminando. Não, errei. Convidar todo mundo para a caminhada, tá? Essa caminhada é um dia de festejo, é um dia de afirmação, é o dia do orgulho adotivo, não é isso? A parada do orgulho adotivo, tem que ter. Tá? Onde a gente vai mostrar para todo mundo que criança não precisa ser escondida, tá? Que criança escondida é criança violada em seus direitos. Obrigada pela atenção.